O Cresce Informa começa agora. Mudança no Código Civil eleva a responsabilidade do corretor. Duas expressões a menos no texto do Código Civil, retiradas por determinação da Lei Federal nº 12.236, aprovada em 19/5, ampliam a responsabilidade dos corretores nas transações imobiliárias. A legislação altera o artigo 723 do Código de 2002, onde se lia: o corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer. O complemento que o negócio requer foi suprimido. Deve ainda, sob a pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência. Eliminou-se a complementação que estiverem ao seu alcance. Segundo o coordenador de pós-graduação em negócios da FAAP, Oliver Vitali, a lei ficou mais dura para o corretor. José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, afirmou que o corretor de imóvel não poderá argumentar, por exemplo, que determinada informação sobre o negócio não estava ao seu alcance, sendo que o profissional efetivamente responderá em qualquer instância por qualquer coisa que não houver sido informada ao cliente, podendo ser processado por perdas e danos. E aquela notícia que chega ao Cresce, da afronta à legislação, de que forma chega? A maioria das vezes, elas chegam através dos clientes que se sentem prejudicados pelos corretores. São corretores de imóveis que prometem aquilo que não podem cumprir, exageram na hora de descrever uma oferta, fazem documentos errados, que não expressam a realidade dos fatos, recebem aluguel e não repassam ao proprietário, condomínio, IPTU. Sobre os conceitos de diligência e prudência, condicioná-los aos termos que o negócio requer tornava-os muito subjetivos, diz Marcelo Lara, CIO da Marcelo Lara Negócios Imobiliários. Lara afirma ainda que isso ficava muito a critério do profissional. Às vezes, o corretor achava desnecessário pedir toda a documentação do dono de um imóvel a ser vendido, por ele ser seu amigo. Agora ele não terá como se defender se a falta de uma certidão comprometer o negócio. Para o presidente do COFES, João Teodoro da Silva, profissionais um pouco mais displicentes vão acordar para a nova realidade. Financiamento de imóveis já superam 100 bilhões de reais. Especialistas acreditam em microbolha de preço, mas não em bolha no setor imobiliário. O saldo de crédito direcionado para financiamento de imóveis, segundo dados do Banco Central, já ultrapassou 100 bilhões de reais. Em 12 meses, os recursos direcionados à habitação cresceram 51,1%. Alguns especialistas falam em bolha, outros não. Um dos motivos de os bancos abrirem os cofres para financiar imóveis é o Loan to Value. A sigla mede a relação do saldo devedor contra o valor de avaliação do imóvel financiado. Segundo o superintendente executivo de crédito imobiliário do Bradesco, Cláudio Borges, além de não financiar o valor total do imóvel, o saldo devedor sempre fica abaixo do valor avaliado do imóvel. Borges diz que o Brasil vive um momento ímpar na história de crédito imobiliário e a justificativa para isso são prazos mais flexíveis, taxas de juros mais baixas e emprego e renda em alta. Alguns especialistas acreditam que o perigo está nos preços. Alcides Leite, economista da Trevisan Escola de Negócios, afirma que não se assusta com o fato de o balanço do Banco Central apontar aumento no financiamento de imóveis. Ele garante que não faz sentido falar em bolha quando se empresta tão pouco em relação ao PIB, já que não ultrapassamos a barreira de 10%. O economista-chefe da Coros Investimentos, Marcelo de Faro, vê uma pequena bolha no preço dos imóveis. Segundo ele, o exemplo é que em alguns lugares do Rio de Janeiro, por conta da Copa, Olimpíadas e obras do trem-bala, os preços inflacionaram 200% em apenas 2 anos. Mesmo com esse panorama, o economista acredita em equilíbrio de preços no médio prazo.
Custo da construção acumula alta de 6,31% nos últimos 12 meses, diz Fundação Getúlio Vargas. O Índice Nacional de Custo da Construção, INCC, registrou em junho variação de 1,77% acima do resultado do mês anterior, de 0,93%, de acordo com a divulgação dos dados da Fundação Getúlio Vargas no dia 28 de junho. No ano, o índice acumula alta de 5,29% e nos últimos 12 meses a taxa registrada é de 6,31%. O INCC é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. 5 capitais apresentaram aceleração: Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Em sentido oposto, Recife e Porto Alegre tiveram desaceleração. O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços registrou variação de 1,02% ante 0,48% do mês anterior. No índice referente à mão de obra, houve alta de 2,59%, ante elevação de 1,41% no mês de maio. No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, o índice subiu de 0,51% em maio para 1,04%. Os 4 subgrupos em que se distribuem os materiais e equipamentos usados na construção apresentaram aceleração, com destaque para materiais para estrutura, cuja taxa passou de 0,62% para 1,60%. A parcela relativa a serviços passou de uma taxa de 0,36% em maio para 0,92% em junho, com destaque para a aceleração do subgrupo Serviços Técnicos, cuja taxa passou de 0,71% para 1,57%. O grupo Mão de Obra registrou variação de 2,59% ante elevação de 1,41% no período anterior. Em Brasília, este grupo registrou variação de 4,96% por conta de reajustes salariais ocorridos em função da database. No mês anterior, não houve impacto. Em São Paulo, também em razão de database, a taxa passou de 2,93% em maio para 4,69% em junho. Conheça os eventos que estão agendados pelo Cresce para a próxima semana. No dia 3, sábado, às 10, 13h30 e 16 horas, plenárias de compromisso público, onde serão entregues as carteiras profissionais aos novos corretores de imóveis na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os eventos contarão com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Elaine Branco ministra o curso de Sistema Financeiro da Habitação às 13 horas, no auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira, no dia 5. Maria Regina de Castro Busnello ministra o curso de Documentação Imobiliária, no dia 5, às 13 horas, na Associação Comercial Distrital Centro. Na OAB, na cidade de Cruzeiro, no dia 5, com início às 18h30, Denerval Machado Rodrigues de Melo apresentará o tema Valorização Profissional e Fiscalização. Luiz Calado fala na Quarta Nobre do dia 7 sobre o tema Imóveis, seu guia para fazer da compra e venda um grande negócio. O evento tem transmissão ao vivo pela TV Cresce, diretamente do auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira, a partir das 18 horas. Elaine Branco apresenta no dia 8, às 13 horas, o curso de SFH, no auditório do Condomínio Parque Avenue, em Guarulhos. Prédios paulistas podem ter de armazenar água da chuva. No prazo máximo de 7 anos, prédios residenciais que abriguem mais de 50 famílias do estado de São Paulo poderão ter de armazenar água da chuva. Isso porque no dia 16 de junho, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto de lei 131, de 2008, de autoria do deputado Rodolfo Costa e Silva, do PSDB,
que determina a instalação de coletores, caixas de armazenamento e sistemas de distribuição para a água da chuva nos edifícios, com as condições citadas anteriormente. A proposta atinge os prédios comerciais com mais de 500 metros quadrados de área construída, que têm até 2 anos para se adaptar à legislação, e os empreendimentos em construção, que devem se adequar em 180 dias. A medida, conforme justificativa do projeto, tem como objetivo economizar água, devido à escassez dela no mundo. O sistema de captação, armazenamento e distribuição de água da chuva deverá ser dimensionado conforme o número de unidades habitacionais nos empreendimentos residenciais, ou segundo a área construída nos empreendimentos comerciais, devendo ser aprovado pelos órgãos competentes. Além disso, o armazenamento da água da chuva deverá ser separado da água potável, sendo que a primeira será utilizada para lavagem de prédios, veículos, rega de jardins, limpeza, descargas de banheiros coletivos atendidos por sistemas isolados, entre outros usos. Caso o uso do sistema de água da chuva produza esgotos que sejam descartados no sistema público, a empresa prestadora de serviços deverá ser informada para fazer a devida cobrança. O projeto segue agora para a sanção do governador do estado. São Paulo estuda incentivo para incluir deficiente. O governo paulista deve reduzir os tributos das empresas que comprarem produtos e equipamentos tecnológicos que facilitem a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No estado de São Paulo, cerca de 102.998 pessoas com deficiência estão empregadas. O número reflete a Lei 8.213, que determina que 2% a 5% das vagas das empresas com mais de 100 empregados sejam reservadas aos deficientes. Segundo a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Lina Mara Riso Batistella, a ideia é definir uma cesta mínima de produtos e permitir que empresas e profissionais autônomos com deficiência possam adquiri-los com isenção de impostos. Ela acredita que essa medida será mais um estímulo à contratação. Entre os produtos que farão parte da isenção de impostos estão leitores de tela, scanners para deficientes visuais, impressoras especiais para imprimir textos em braille, entre outros. Uma das possibilidades é usar a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, como parâmetro para conceder o benefício às empresas. De acordo com a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em uma segunda etapa o projeto estuda conceder incentivos para as empresas que desenvolvam produtos destinados à inclusão profissional de deficientes. Você sabia que São Paulo abriga a mais moderna sala de concertos da América Latina? Um passeio pouco conhecido pelos paulistanos é a visita monitorada à Sala São Paulo, a maior e mais moderna sala de concertos da América Latina. Instalada na antiga estação de trens da Estrada de Ferro Sorocabana, o local hoje é sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Inaugurado em 1938, o edifício da Estação Júlio Prestes é um importante marco na história da cidade de São Paulo. Na década de 90, o local foi especialmente reformado para atender às necessidades da OSESP e, ao mesmo tempo, valorizar as características históricas e arquitetônicas da sua época. Esse edifício é um patrimônio histórico, então ele tem um valor histórico imenso para a cidade e para o estado de São Paulo. Ele foi uma estação de trem, estação da Estrada de Ferro Sorocabana, e isso marca um momento importante de São Paulo, um momento de transição de uma cidade pequena para essa cidade grande que a gente tem hoje. Então, para entender essa transição, a gente precisa entender o trem. A Sala São Paulo foi especialmente projetada para receber qualquer tipo de concerto. Atualmente, além de ser o palco das apresentações da OSESP, o local recebe diversas apresentações de concertistas renomados nacional e internacionalmente. As visitas monitoradas fazem parte do projeto de educação patrimonial. Durante o passeio aos espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes,
Os monitores contam a história dos mais de 70 anos do edifício, sua importância como patrimônio histórico da cidade e sobre a reforma e construção da Sala São Paulo, abordando todos os detalhes do funcionamento do local. Fica o convite para todo o pessoal que assiste a TV Cresce. A visita monitorada tem em torno de 1 hora, então tem muita coisa para a gente conversar e para a gente entender sobre esse espaço. Então fica um convite para vir aqui conhecer e também para assistir os concertos. O agendamento das visitas deve ser feito através do telefone 3367-9573 ou pelo e-mail salasp-monitoria@osesp.arte.br. Para mais informações sobre o local e para conhecer a agenda de apresentações da Sala São Paulo, acesse www.salasaopaulo.arte.br. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv@crescsp.gov.br. Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá!